Vamos falar do treino de força? Então vamos lá, existem diferentes tipos de treinamento. E a maneira que você executa o exercício faz diferença no resultado final. Então, quando a gente está falando de treino de força, nós estamos falando normalmente de força máxima, tá? Significa não para você crescer e ficar gigante, mas para você ficar muito, muito forte. Vamos dar um exemplo disso? É só você pegar os ginastas, né? A turma da ginástica olímpica. Você percebe, eles têm um corpo definido, mas eles não têm aquela musculatura brava, absurda. Eles não são gigantes, mas eles são extremamente fortes. Isso é treino de força. E isso é importante, gente, que independente do resultado que você queira, você treine força máxima, porque essa força é o que vai fazer com que você tenha uma longevidade muito mais saudável. Então, quando a gente fala de treinos de força máxima, nós estamos falando de poucas execuções, na maior amplitude de movimento, execuções perfeitas, tá? Na maior amplitude de movimentos e na repetição máxima. Então, significa que você não vai fazer, por exemplo, 3 séries de 10, 3 séries de 15. Não, porque quando você treina força máxima, é comum que a sua primeira série, ela tenha mais repetições do que a última série. E normalmente a última série, ela tem bem menos repetições do que a primeira. E você não está trabalhando só a sua parte muscular, você está trabalhando muito intenso o seu sistema nervoso. A parte do recrutamento de fibras, a parte do recrutamento do maior número de fibras, porque assim, quando a gente faz exercício, gente, você não recruta todas as fibras do seu músculo de uma vez, né? Eles são alterados, recruta uns, os outros estão descansando, recruta outro, o outro está descansando, entende? Então, quando você trabalha a força máxima, mais fibras estão sendo recrutadas ao mesmo tempo. Então, às vezes, quando a gente treina força máxima, depois te dá até uma lerdeza mental. É normal, igual quando treina flexibilidade. Flexibilidade, ele é um treino tão intenso para o seu sistema nervoso que depois você fica até meio lerdo. E é verdade isso. Então, o treino de força você faz na amplitude máxima, o maior número de repetições máximas e execução lenta. E nessa hora você vai ver que uma flexão feita com o objetivo de força equivale a 50 flexões. Porque a pessoa que normalmente faz a flexão na potência, né? Consegue aí, vamos pegar uma pessoa que consegue na potência fazer 30 flexões. E de repente, quando ela treina força, ela consegue fazer 10. E fala, meu Deus, como assim? Sim, porque quando você executa um movimento diferente, você está trabalhando outras coisas no seu corpo. Você está trabalhando não só o seu sistema nervoso, mas a maneira que essas fibras são recrutadas, o tempo que essas fibras precisam se manter contraídas, a força que você precisa para se segurar no movimento e não despencar do movimento. E a gente consegue treinar força, gente, com o peso do próprio corpo. Você não precisa de aparelho. E aí é necessário para que você, com o peso do próprio corpo, treine cada vez melhor e mais intenso os seus exercícios de força, você estabelecer uma boa base de flexibilidade. Quanto mais flexível for o seu corpo, maior é a amplitude, e quanto maior a amplitude, mais difícil fica de segurar. Então, o teu corpo precisa de mais força para conseguir executar esse movimento. Então, os treinos de força, eles estabelecem uma estrutura do seu esqueleto muito forte. Então, ele trabalha forte a sua musculatura estrutural e isso é extremamente saudável. Você de verdade fica uma pessoa forte. Define a tua musculatura e é óbvio, se tá definindo a tua musculatura, tá criando ali músculos também, porque você tá rompendo fibras musculares, significa que você tá ganhando massa magra. Você não vai ficar gigante igual uma hipertrofia. Hipertrofia a gente vai falar amanhã. Você não fica gigante igual a hipertrofia, mas você acelera seu metabolismo basal. E aí você mexeu na sua queima de gordura. Então você está definindo a tua musculatura ao mesmo tempo que você está queimando gordura. Então você começa a ver o seu corpo ficar mais definido, mais torneado, de um jeito mais delicado, vamos dizer assim, não delicado só feminino,
né? Como a gente falou, não fica aquele corpo gigantesco, mas fica um corpo definido, bonito. Treino de força, gente, é treino para você ser saudável e garantir. É pró-envelhecimento, é o que a gente fala de pró-envelhecimento. Você garantir um envelhecimento super saudável. Beijo.